ver algo. Vamos para o segundo. 10/6 aqui, tá? Isso aqui é erro de digitação. Depois de vários, observe se a metade da vazão original produz a mesma perda de carga. Estime o valor da rugosidade. Então, exercício 2. Tu tinha uma vazão X, essa vazão chegou na metade. E a única coisa que mudou, né, no sistema hidráulico foi a rugosidade do tubo. Tá bem? Então, calcule os dois e veja a mudança de rugosidade. Rugosidade inicial, rugosidade final. O resto tudo tu deixa constante. Muda todo o resto. Tá? Facinho. Água escura com uma tubulação de rugosidade relativa 0,02 e Reynolds 10/5. Esses Reynolds é sempre potência, tá? É erro de digitação. Quando a tubulação trocou a tubulação por outra de mesmo material com diâmetro 2/3 da original e Reynolds 150.000. A perda unitária das duas situações é a mesma. Teve o mesmo J. Determine a velocidade média na tubulação de menor diâmetro em relação à velocidade média da original. Então, calcula a velocidade média da primeira, calcula da outra e vê quanto foi a variação disso. Deixa eu só responder uma aluna aqui que não está conseguindo acessar. Viu, por um acaso, o senhor tem as respostas de todas essas questões aí? Tenho. Mas não posso te dar. Não. Não te... Francisco, assim, ó, na boa, eu não falo de brincadeira nisso. Cara, não te preocupa com a resposta. Eu não vou ficar olhando se as respostas estão iguais. Eu quero que vocês busquem resolver. Cara, fez tudo certinho, errou a resposta ali, foi no caminho certo, tá bom. A resposta é um número. Não, show de bola. Melhor. Viu? Mas assim, ó, é ridículo vou conferir resposta, sabe? Não é esse o objetivo. Não, concordo, porque tem muita interpretação ali também, né? Exatamente. O cara vê de um jeito ali que... A ideia que eu estou lendo aqui, Elis, é para isso. Tentar entender, assim, vamos tentar ir na mesma linha. O número era bem maior, viu, gente? Eu cortei vários, enfim. Aqui. Vamos lá. Esse aqui é o sistema de abastecimento de água de uma localidade, feito de um reservatório principal, que está a 812 metros, e por um reservatório de sobras, que completa a vazão de entrada na rede nas horas de aumento de consumo. Então, tem um reservatório em 812 e outro em 800. Um ponto B, que está na cota 760, começa a rede de distribuição. A partir de que vazão QB, solicitada pela rede, o reservatório secundário passa a ser também abastecedor. Nós fizemos um exercício em aula praticamente igual a esse. Existiam 3 reservatórios e tinha um ponto, e a gente estava calculando qual levava para onde a água. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que aqui são 2 reservatórios e um ponto de... Deixa eu ver se tem desenho. Aqui, ó, são 2 reservatórios e um ponto de abastecimento. O que acontece? Conforme quanto precisar de água aqui, esse reservatório joga água para cá e esse também. Em alguns momentos, esse joga para cá e esse aqui recebe água também. Então, é tal e qual aquele exercício. A mesma coisa, gente. Nada além daquilo. Só que aquele ainda eram 3. Lembram? Tinha um diâmetro, uma vazão, ia calculando, mas tinha todo eu expliquei até que a decisão do exercício era saber para onde, o que estava indo a água, para que lado. Vamos lá. Uma adutora de 150, diâmetro, material,
está ocorrendo vazamento. No estádio de campo para levantamento de vazão e pressão foi feito em 2 pontos. Então, pegou 2 pontos, A e B, 500 metros um do outro. Cota piezométrica de A, 657 e vazão 38. No B, 643 e vazão 31. A que distância o ponto A deverá estar localizado? A que distância do ponto A deverá estar localizado o vazamento? Perceba. Tem todos os dados do sistema. Temos o ponto A e um ponto B a 500 metros um do outro. Certo? Eu consigo ter a cota piezométrica em A, que é 650, e em B, 643. Eu tenho uma perda de carga entre eles ali, que é 650 menos 643, 657 menos 643. Isso eu perdi entre os 2 pontos. E eu tenho uma perda de vazão de 38 para 31. Vazão eu não posso perder. Carga, tudo bem. Se tivesse diferença de altura. Tu vai calcular a perda de carga unitária, que é metro por metro, e vai medir a quantos metros do A é o vazamento, que é onde baixou a pressão. Então, é um exercício que vai calcular a perda de carga unitária por Hazen-Williams. Vou passando, são vários, tá, gente? Todo mundo já viu, né? Bobagem. Considere o escoamento permanente em água com uma tubulação de 200 metros de comprimento de um certo material, diâmetro meia polegada. Em uma seção A, então, diâmetro A, né? Cota 100 e altura piezométrica 3 metros. E uma seção B, cota 100,5, é mais alto, e um piezômetro de 2... a altura de água é um piezômetro, então a cota piezométrica é 2 metros. O sentido do escoamento, isso é uma brincadeira falar, tá, gente? Qual o sentido do escoamento? Ponto A e B. A vazão que escoa, suponho como escoamento laminar, e depois verifique se realmente acontece. Verifique se o cálculo deu certo, tem escoamento. Tá? Então, primeira coisa, desenha ponto A, ponto B, a altura de um, a altura de outro, e cota piezométrica. Lembra o que é cota piezométrica? É cota topográfica mais pressão. Cota topográfica mais pressão. Primeiro, o que tiver maior, vai do maior para o menor. Ponto. Qual a vazão? É calcular. Tem todos os dados aqui, que é velocidade pesária. Então, com as cotas, tu tem cota piezométrica, tu tem cota, tu consegue ver a pressão que tem em cada ponto, a carga. Com essa carga, tu consegue calcular a vazão. Tem o diâmetro do tubo. O ideal seria... não é? Não é que seria o ideal, mas se vocês fizessem todos, o que me interessa é tu montar o problema. Conseguir entender. As respostas é o que menos, como eu falei para o Francisco, menos quer dizer. 7. Determinar a relação entre vazão máxima e mínima. Então, calcular a máxima. E a mínima é fazer um dividido pelo outro, ver quanto isso significa. Que pode ser retirada da derivação B, aqui. Então, sai água aqui. Impondo que o reservatório 2 nunca seja abastecido pelo reservatório 1 e que a mínima carga disponível seja 1 MCA. Então, esse exercício, o mínimo de pressão é 1 MCA. Então, essa é a carga que está funcionando. Ele é igual àquele exercício anterior. E o 2 sempre vai abastecer o QB. Então, raciocínio primordial aqui. A vazão DB vai ser esta vazão aqui, que vocês pode chamar de 1, vazão D1 mais D2. QB é Q1 mais Q2. Está pronto o exercício. Está montado aí. Daí ele quer saber qual a variação de vazão. Mas é isso que você faz, então.
Esse tu não precisa nem questionar vazões e pressões. Ele já está dizendo que essa derivação recebe água dos dois reservatórios. Monta isso e não se estressa com o número. Tá? Vamos lá. Eu acho que eu vou seguir assim, gente, explicando meio o que é cada um. E se alguém tiver dúvida específica, tentei e não consegui tal, depois que passarmos os 40, voltamos. Daí vocês vão me chamando e dizendo, esse aqui tal e tal. Senão vai ficar muito fragmentado. Na figura, os pontos A e B estão conectados A e B estão conectados a um reservatório mantido em nível constante, os pontos E e F a outro reservatório. Então, aqui tem um reservatório, aqui tem um reservatório. Mantido abaixo e mais baixo que o primeiro. Então, esse aqui está mais alto, esse aqui está mais baixo. Se a vazão no trecho AC é igual a 10 litros por segundo, determinar as vazões em todas as tubulações. E o desnível H entre os reservatórios. Qual o desnível desse e desse? A instalação está em plano horizontal e o coeficiente de Hazel-Williams de todas as tubulações é 130. Mesma coisa, entenderam? Na verdade, é um reservatório e outro aqui, mas há duas tubulações saindo e jogando para cá. O objetivo aqui é fazer esse sistema. De que forma isso está funcionando? Deixa eu só ver aqui. Tá dando uns barulhão. Tubulação de ferro fundido com 15 centímetros de diâmetro, 75 metros de comprimento, dados matemáticos simples. Conduz água de uma lagoa com a tomada 2 metros abaixo, então a pressão na tomada 2 MCA de carga hidráulica. A tubulação é colocada uma declividade 1:25 e tem a curva de 90 graus. Aqui tem só o raio sobre diâmetro ali, como funciona. Tá? K04. Qual a vazão, sabendo que a tubulação larga água, sabendo que a tubulação lança água livremente na atmosfera? Sendo que 20 a temperatura da água e o F0023. Gente, é lá do início da disciplina, seco. O cálculo de vazão comum. Tá? Não tem nada demais. Por que diz aqui que larga água livremente na atmosfera? Não há nenhum bloqueador. Quando se calcula a perda de carga localizada, a saída da tubulação é no ar, lembra o Muscat? É aquele que é um cano saindo. Então, na verdade, isso aqui é uma grande barragem, uma tubulação que joga água para um cano. Quer saber quanto está saindo de água lá? Essa altura de 2 metros quer dizer muita coisa, porque é a força que a água está fazendo para sair na outra ponta. Certo? E aqui tem uma declividade, 1:25. Então, início da disciplina. A ligação entre dois reservatórios abertos, cujos níveis diferem 10 metros, então, dois reservatórios abertos, 10 metros de diferença de altura. 10 metros do nível, tá? Que é o que faz vaso comunicante. É feita através de uma tubulação de 150 milímetros de diâmetro, material, rugosidade. Rugosidade absoluta, não é a rugosidade relativa, aquela que divide pelo diâmetro. Comprimento é 410 metros, existindo como singularidades que produzem perdas localizadas as seguintes. Tem uma entrada, 2 cotovelos, entrada do reservatório, determine a vazão e o regime. A vazão que transporta em regime permanente. É lógico que é regime permanente. Isso aí é só para botar coisa a mais. Okay? Determine a vazão. Segunda aula, se eu não me engano. Um exercício da segunda aula. Um castelo de água, esse é um nome bonito que você fala, é uma torre, castelo de água.
Com 30 metros de altura, abastece de água uma área residencial por meio de uma tubulação de aço de 20 centímetros de diâmetro e 800 metros de extensão. Para conseguir maior pressão no abastecimento, cogita-se substituir 94% da tubulação por uma maior, de 30 centímetros. Ligada ao trecho de 20 centímetros por uma redução de 30 graus. Então, o que é isso? É uma tubulação pequena que eu vou aumentar, certo? Sabendo que a vazão máxima é 0,025, calcule o ganho de pressão que irá se conseguir. Saída do reservatório, redução de 30, que é o K, para calcular a perda de carga localizada nas peças. Então, tradução disso aqui, gente. Eu estou abastecendo por um castelo de água, uma caixa d'água. A gente chama de castelo de água aqueles standpipe, uma caixa d'água inteira, alta, cheia d'água, que vai água desde cima, assim. Cheio d'água. E eu tenho uma tubulação de 20 centímetros de diâmetro. Se eu substituir 94% por uma maior, o que vai acontecer com a pressão? Certo? Então, calcula-se a pressão inicial com a tubulação de 20, calcula-se mudando 94% por uma tubulação de 30. E vê a diferença. Tubulação horizontal muda bruscamente de 400 para 300, houve uma redução. Manômetros instalados anos depois registram 1,8 e 1,4. Qual a vazão? Simples, gente. Eu tenho a pressão no 1,8 kg/força por centímetro quadrado, e a pressão no 2, 1,4. Isso faria parte a busca, tá? Mas vamos fazer um spoiler. Quilograma-força por centímetro, 1 quilo é 10 MCA. Então, temos aqui 18 MCA no 1, 14 MCA no 2. Calcula a vazão. Tá? Pega tudo as fórmulas, joga aquilo e barbada. Calcular a perda de carga no subramal que abastece um chuveiro. Então, ramalzinho que chega no chuveiro, de uma tubulação predial. Verificar qual a porcentagem das perdas locais em relação à perda contínua. E aqui estão os dados. E aqui a instalação. Se vocês pegarem o material de aula, tem um igual. Exatamente igual. Só não tem esses riscos vermelhos ridículos. Entre duas seções A e B, de uma tubulação de PVC, com diâmetro 75, então, tem uma seção A, uma seção B. Foram instaladas 9 curvas de 90 e uma válvula de retenção. Então, foram 9 curvas e uma peça, uma válvula de retenção. De A para B, escoam 30,24 metros cúbicos por hora de água. Essa é a vazão. Pressão em A, 5,5 kg/força por centímetro quadrado, então 55 MCA. Qual deverá ser a pressão em B? Sabendo que as seções estão distantes 170 metros. Ok? Um exercício básico de perda de carga. Na tubulação hidráulica predial, mostrada na figura, a tubulação de PVC soldável, PVC rígido soldável, diâmetro 1 polegada, vazão 0,2 litros por segundo. Os joelhos são de 90 graus e os registros de gaveta. No ponto A, 2,1 metro abaixo do chuveiro, a carga de pressão é 3,3 MCA. Determine a carga de pressão disponível imediatamente antes do chuveiro. Os três estão fechados em uma das saídas. Use comprimentos virtuais. Então, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. O que ele está pedindo? Carga de pressão imediatamente antes do chuveiro. Aqui. Qual a pressão aqui? Ele está dizendo que aqui tem 3,3 MCA. Não, é? 3,3? 3,3 MCA. Qual é a carga aqui? Aquele exercício de chuveiro, tá, gente? Percebam,
existe um linguajar rebuscado, um monte de coisa, mas nós já fizemos tudo isso. Instalação hidráulica predial mostrada na figura, as tubulações são de aço, os registros de gaveta estão abertos e os cotovelos são de raio curto. A vazão que chega ao reservatório D, aqui, é 38% maior que a escoa, que escoa contra a atmosfera no ponto C. Determine a vazão que sai do reservatório A, desprezando as cargas cinéticas. Então, sai água daqui, vem para cá e vem para cá. Primeira coisa, calcule as perdas de carga. Quanto você perde de carga? Então, a vazão que chega em D, QD, é 38% maior que C, que QC. Então, QD é 138, QD mais QC mais 138%. 38% a mais. 138, 1 mais 0,38 vezes a QC. Esse é o raciocínio. Então, a vazão de A é a vazão de C mais a vazão de D. Mas quanto é a vazão de D? A vazão de D é 38% a mais que a de C. Daí tu vai ter uma equação entre QA e QC. Com as perdas de carga, tu resolve tudo. Uma adutora interliga dois reservatórios cuja diferença de nível é 15 metros. Então, diferença entre o nível dos reservatórios, 15 metros. Essa adutora é composta por dois trechos ligados em série, sendo o primeiro 1.000 metros de extensão, diâmetro 400, e o outro 800 metros e diâmetro 300. F0020 para os dois, desconsiderando perdas localizadas, vazão escoada, e a vazão se for instalado paralelamente ao trecho, uma tubulação de 900 e diâmetro 250. Esse é aquele exercício da prova, gente, que tinha que somar o outro trecho. Tubulações equivalentes. Esse aqui. 18. No sistema de abastecimento mostrado abaixo, toda tubulação tem fator de atrito 0,021 e no ponto B é uma derivação de 5 litros por segundo. Aqui. Então tem uma saída de água aqui. Derivação, é uma torneira. Desprezando as perdas de carga localizadas e as cargas cinéticas, determine a carga de pressão no ponto A e as vazões nos trechos em paralelo. Então, quanto tem de pressão aqui? E aqui tu vai fazer um sistema de tubulações. Essas duas estão em paralelo e essa aqui terminará aqui vai estar em série com essa. Outro exercício igual da prova. Ninguém mais vai errar nunca mais isso, depois que vocês não somaram o fim ali na prova. Só a Patrícia somou. Determinada instalação de bombeamento irá operar 24 horas por dia. Então, operação contínua. Sabendo que o comprimento equivalente do recalque é 35,6 metros, comprimento equivalente de sucção é 12,9, vazão 0,4, altura de sucção 13,5 e altura de recalque 35, pede diâmetro, altura manométrica, potência da bomba. Nas aulas de bombas foi feito números desses. Uma bomba com rotor de diâmetro 162, rotação 1750, trabalho no ponto A, ponto ótimo, recalcando 10 metros cúbicos por hora e altura manométrica 10,5. Classifique a bomba. Tem um exercício igual, se é uma bomba radial, uma bomba, aquelas bombas propulsora, turbobomba. E qual o ponto de funcionamento da bomba? Uma bomba geometricamente semelhante com rotação igual e diâmetro 172. Então, tem as curvas aqui. Nós começamos com uma curva de rotor 162 e mudamos para 172, que vai ser por aqui assim. Altura por vazão,
potência por vazão. Começamos aqui e fomos para 172, vai ter uma curva análoga. Bomba centrífuga com rotação 1750 e curva característica dada pela tabela abaixo está conectada a um sistema de elevação que consta com duas tubulações em paralelo. Duas tubulações. Assumindo que os fatores de atrito sejam constantes independente da vazão e rendimento igual a 70%, determinar ponto de funcionamento, vazão de cada tubulação da associação e a potência necessária da bomba. Então, tenho duas tubulações, aqui está a tubulação vermelha, verde e a tubulação do sistema. E aqui temos no gráfico, na tabela, a curva da bomba. Primeira coisa, desenha a curva da bomba aqui. Depois a interpretação. Brinquedo. Esse é daqueles assim, ó, errou, desconsidera 2 certos. Uma determinada bomba é usada para levar água vencendo uma altura geométrica de 6,5 metros, por meio de uma tubulação de 100 milímetros, né? 65 metros de comprimento, fator de atrito 0,20 e rendimento 78. As características da bomba centrífuga. Para, João. Bichorão. João, é 20 para ti e 20 para tua dupla. As características da bomba centrífuga em certa rotação constante são dadas na tabela abaixo, assim como as características da tubulação. Então, determine a vazão recalcada e a potência consumida pela bomba. Aqui estão os dados. Isso aqui é questão de prova. Se vocês pegarem alunos de outro semestre, eles já fizeram isso em prova. Curva característica de uma bomba, rotação tal, é dada pela tabela abaixo. Curva da bomba. Quando duas bombas iguais são associadas em série ou em paralelo, a vazão através do sistema é a mesma. Determine a vazão bombeada por uma única bomba conectada ao mesmo sistema. Então, conecta duas em série, conecta duas em paralelo e vê o que tem nesse sistema que faz as vazões serem iguais. Daí tu volta e deixa só uma, que é a metade, se não estiver associada, tu vai dividir por 2 isso. Também exercício de prova. Esses que tem a bomba desenhada assim, já rodaram pelo dia. As curvas características de duas bombas para uma determinada rotação constante são mostradas na tabela seguinte. Então, bomba 1 e bomba 2. Como elas estão operando? Percebam que elas operam vazões, mesmo ponto de operação, as vazões com alturas diferentes. Uma dessas bombas deverá ser utilizada para bombear água através de uma tubulação, dados da tubulação. 0,10 metro de diâmetro, 21 metro de comprimento, fator de atrito, rendimento e altura geométrica. Selecione a bomba mais indicada para o caso. Justifique. Para a bomba selecionada, qual a potência requerida? Então, 1. Faz o gráfico de cada bomba. Bomba A, bomba B. 2. Faz o gráfico da tubulação. Escolhe qual a bomba tu quer usar. Justifica por quê. Segunda coisa, calcula a potência dessa bomba. 25. Uma cidade possui um sistema de abastecimento inaugurado em 1947, constituído por uma tubulação de 150 milímetros, comprimento 684 metros, e uma bomba com rotação 1750 RPM, de acordo com essa curva da tabela. Altura geométrica é 30. Em 1947, o coeficiente de rugosidade era 130, e hoje, devido ao envelhecimento da tubulação, o coeficiente é 80. Deseja-se bombear hoje a mesma vazão que era bombeada em 1947. Para isso, é necessário aumentar a rotação. Bom, primeira coisa, ponto de funcionamento em 1947. Então, tu vai pegar essa bomba e ver qual é o ponto de funcionamento com coeficiente de Hazen-Williams de 130. 2. A rotação que deve ser dada à bomba hoje para recalcar a mesma vazão. É a mesma bomba, só que eu mudei o coeficiente de rugosidade de 130 para 80. Ele baixou, ele ficou mais rugoso.
Então, o que eu tenho que mudar nessa bomba? Quanto eu tenho que aumentar de rotação para vencer essa rugosidade aumentada? E qual a potência da bomba hoje? Com maior rotação, qual vai ser a potência? Seguimos. Aqui meio, vamos agora mais um e passamos para conduto livre. Qual deve ser a rotação específica de uma bomba para recalcular 0,567 metros cúbicos por segundo de água através de uma adutora de 3.050 metros de comprimento? Diâmetro 0,60, fator de atrito 0,020, sem diferença de altura, plano, rotação 1.750. Qual deve ser a rotação específica se duas bombas idênticas e iguais a essa forem instaladas em paralelo em série? Rotação específica, um conceito que a gente viu em aula. Quanto eu preciso, MEQ. Quanto eu preciso de rotação para aumentar um ponto de vazão e um de altura manométrica? Certo? Questão inicial. B e C, no caso, seria duas bombas em paralelo, duas bombas em série. Quanto que eu tenho que aumentar de rotação para ter o acréscimo de um de vazão e um de altura manométrica? Passamos os condutos livres. Dado o canal trapezoidal da figura, está aqui ele, M aqui, B, sei lá. Calcule a largura B maiúsculo, a área A do perímetro molhado e raio hidráulico, sabendo que a largura do fundo, B pequeno, é 2,5, o tirante Y, o nível, tá, é 1,5, e o parâmetro M vale 2. M é aquele que eu chamei de Z. Tá? Pegue um exercício e siga uma cartilha. Dado o canal trapezoidal, calcule o Y, né, no caso, aqui chama de tirante, mas é o nível de água, a área, perímetro molhado e raio hidráulico. A altura do fundo é 2,5, a altura grande, que é o nível inteiro, é 5, e o M 1,7, o Z é 1,7. Mesma coisa, exatamente igual. Seja o tubo diâmetro 1,5 m, escoa com fluxo com o tirante 1,2. Então, assim, ó, ele tem aqui, gente, 1,5 e tem 1,2 de água. Calcule o perímetro molhado e a área da seção e o raio hidráulico. Bem rapidinho aqui para vocês entenderem. 1,5 total, 1,20 de água, 80%. Ele tem Y sobre D 0,8. O resto não precisa falar. Seja o tubo de diâmetro 1,5, 0,5 o tirante, então o Y, 0,5, esse aí vai ser 0,5 dividido por 1,5, 0,33% de Y sobre D, tá? Para calcular aquele seno, cosseno, etc. Calcule perímetro molhado, área da seção e raio hidráulico. Barbado. É chato o conduto livre, mas não é difícil. Calcule a velocidade e vazão para um canal que possui área 10 metros quadrados, perímetro 8,3. Sabe-se que o canal possui leito pedregulhoso, talude vegetado e uma declividade 0,5 metro por quilômetro. Cuidado, 0,5 metro por quilômetro. Tem que dividir por 1000 isso aqui para ficar metro por metro. Calcular a velocidade de vazão. 32. Calcule a vazão para um canal com revestimento de concreto, a área 12 metros quadrados, perímetro 10 metros, declividade 0,13 metros por quilômetro. Mais um simples. Muito simples. Para o canal da questão 27 é esse aqui. Tá? Esses parâmetros.
Sabendo que foi feita a alvenaria de tijolo e a declividade 0,5 metros por quilômetro, calcule a velocidade da vazão. Só deu mais alguns dados. Declividade e o material. Tá? Para o canal da questão 28, que é o posterior a este aqui, possui outro Z, né, outro M. Sabendo que foi feita a alvenaria de tijolo e a mesma declividade que 0,5, velocidade de vazão. Então, o 27, o 33 e o 34 em um mesmo exercício. Os condutos apresentados na figura possuem declividades 0,0005 metro por metro e diâmetro de 1 metro, tirante 0,2, ou seja, 20% de água. Calcule a vazão. Mais um. Os de conduto livre são muito fáceis, gente. O canal foi construído com paredes de concreto liso, com seção transversal em formato trapezoidal, conforme a figura. Base inferior 5 metros, taludes 1:2, então 1 vertical para 2 horizontal, no caso Z igual a 2. Sabendo que a profundidade normal do escoamento é 3 metros, então o Y sobre D é 3, e a declividade do fundo 0,4 metro por quilômetro, calcula a velocidade média do escoamento permanente. Calcular a velocidade. Vazão, velocidade. Para uma declividade 0,5 metro por quilômetro, compare a vazão obtida por canais trapezoidais com 3 metros de base e 8 de largura de superfície. Então, aquele 8 o 8 de largura de superfície é isso aqui, ó. Superfície de água. Com revestimento de terra e revestimento de seixos. Adote a inclinação de talude conforme a tabela de revestimento. Então, vai pegar aquele material que tem, conforme o tipo de revestimento, qual é o quanto de atrito está causando. Seja o canal da figura, que possui declividade 0,3 metro por quilômetro, calcule a vazão. Bom, gente, isso aqui vocês vão ter que fracionar. Tu pode fazer um grande retângulo aqui e um pequeno aqui. Pode fazer um retângulo aqui, outro aqui e outro aqui. Divida como quiser. E depois soma as vazões. Assim você faz um canal com uma geometria diferenciada. Mas não tem estresse nenhum. Isso aí é uma coisa fácil de fazer. Determine a vazão que escoa pela seção composta dada, sabendo que a declividade é 0%, rugosidade do canal 0,02, do central, esse do meio, e dos canais laterais 0,03, talude 45%. É a mesma coisa. Tu tem que fracionar ele, tem que trabalhar com fractais. Pode ser, eu acho que o ideal aqui é tu fazer um trapezoidal aqui e um trapezoidal no fundo. Outro aqui. O trapezoidal do fundo está cheio, está cheio d'água. E ver quanto é que soma as duas vazões, vai ser a vazão final. Lembrem de somar no fim. Tá? O número não me interessa, mas a sequência tem que estar correta. E o final aqui, né, gente, um canal construído de concreto com 5 metros quadrados de área de seção transversal, raio hidráulico e meio, tem inclinação 0,05 metro por metro. 0,005 metro por metro. Qual a vazão? Um exercício de aula. Tá? Sequência de aula normal, assim, sem nada de complexo. Terminou. Vamos lá. Os de conduto forçado precisam um pouquinho mais de raciocínio. Vamos fazer assim, vou separar para vocês. Exercícios de conduto forçado são um pouco mais complexos. Exercícios de bombas são exercícios que já, se vocês procurarem, tem inúmeros já feitos. Exercício de conduto livre é muito fácil. Essa é a divisão.
Dividam-se, gente. Certo? Dá trabalho, mas não é... Eu fiz questão aqui no início, não ia gravar. Mas eu fiz questão de gravar. Vou passar para vocês, que eu boto no YouTube e passo para vocês, que é mais fácil de ver. Porque eu acho que daí tem uma explicação, não estou sabendo fazer. Às vezes, só para te entender o que está acontecendo no exercício, tu consegue seguir. Vocês vão ver, no futuro, vocês vão achar muito bom isso. Hoje é chato, é penoso, é trabalhoso, mas vai resolver muita coisa lá na frente. Muita coisa. Vocês não têm ideia. Vocês vão chegar em um projeto hidrossanitário, vai ser uma brincadeira. Só que não pode chegar lá sem entender o que é